Amados irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por todas as coisas. Todas as coisas. Nós queremos agradecer o carinho por parte de cada um dos irmãos por estarem conosco esta manhã, ou esta tarde, ou esta noite. Não sei o horário que você está me ouvindo, mas por estarmos juntos na presença do Senhor, discernindo a vontade do Senhor por intermédio da sua palavra. Agradecemos a liderança da igreja, agradecemos nossa amada pastora, presidente Loide Ramos. Vamos então agora finalizar todo o capítulo 3. Após Paulo ter exposto que os últimos dias seriam dias terríveis e muito difíceis, e após ter descrito a civilização que antecederia a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é óbvio que Paulo, preocupado com seu filho na fé e substituto na obra, ele olha para ele e diz: diante de tudo isso, não se desespere. Diante de tantas dificuldades, não se desespere. Diante de tanta angústia, de tanta gente ruim, de tanta gente longe do Evangelho, não se desespere. Ao contrário, continua firme a boa obra. E Paulo fala algo muito interessante a partir do versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado. Aqui o apóstolo Paulo, é lógico, depois de descrever a seu filho na fé, Timóteo, todas as dificuldades que ele encontraria por viver em tempos extremamente difíceis, Paulo simplesmente deixa de lado todos os falsos líderes e lembra a Timóteo que ele, o apóstolo Paulo, foi um servo fiel de Deus. E ele olha para Timóteo e diz, permanece fiel em tudo aquilo que você aprendeu. Ou seja, Timóteo, entenda algo extremamente simples. Quanto a você, permaneça nas coisas das quais você foi ensinado, e tem convicção, porque você sabe de quem você aprendeu. Paulo, então, olha para nós e para seu filho e diz que nos dias difíceis é importante seguir líderes espirituais certos. E para que ninguém se engane, para que ninguém seja enganado, Paulo descreve esses líderes em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12, dizendo, versículo 10, sua vida é uma vida aberta para todos. E aí é óbvio que Paulo se coloca como exemplo. Paulo chega e diz, olha Timóteo, eu também fui perseguido, eu também passei por momentos difíceis, e você é uma prova viva de quem eu sou. Então permanece em tudo aquilo que eu te ensinei. Quando Paulo diz isso, Paulo simplesmente abre para Timóteo uma série de recordações interessantes, porque Timóteo acompanhou Paulo
na sua segunda viagem missionária. Timóteo sabia tudo o que aconteceu com Paulo em Antioquia, em Icônio, em Listra. Timóteo viu o quanto Paulo sofreu e o quanto sofria. E Timóteo tinha na sua, obviamente, memória tudo aquilo que era característica de um homem fiel, absolutamente digno de levar o Evangelho. Então, nos momentos, eras, dias, anos difíceis, é importantíssimo nós seguirmos líderes espirituais absolutamente certos. Homens de Deus, existe uma nova teologia dizendo aí algo extremamente simples. Não, eu não sigo homens, eu sigo só Jesus Cristo. Pois é, quem pensa assim está infelizmente cheio de egoísmo, né? Cheio de si. Tome muito cuidado. Se você não reconhece autoridades espirituais que Deus levantou na igreja, então você não reconhece uma série de fundamentos espirituais que Deus colocou. Você se lembra quando Cristo estava perto, bem pertinho de partir para os céus? Ele olha para um dos 12, por nome Simão Pedro, e ele confronta Pedro dizendo: Pedro, tu me amas? E aí Pedro, consternado, porque tinha acabado de se passar simplesmente todo aquele acontecimento que Jesus tinha dito, que ele trairia, e ele traiu, e Pedro, consternado, disse: Senhor, tu sabes que te amo. Pedro olha pela segunda vez para Cristo, Cristo olha pela segunda vez para Pedro e diz: tem certeza? Você me ama mesmo? Aí Pedro, com o coração já angustiado, não mais consternado, a voz absolutamente embargada, ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí, pela última vez, Jesus encara Pedro e Jesus diz: tu me amas mais do que todos esses outros? Aí Pedro chora, desaba, e ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz algo muito interessante. Então tá bom, vamos ver se você me ama. Jesus diz: apacenta os meus cordeirinhos. Ou seja, antes do Senhor subir, o Senhor simplesmente entrega a liderança momentânea, histórica, naquele momento histórico, a Pedro. Cristo estava dizendo: olha, eu vou levantar homens e mulheres, líderes, e esses homens serão dignos do meu evangelho, da minha graça, do meu amor, e dignos não porque não eram pecadores, dignos porque eram pecadores, aceitaram o evangelho, o chamado do evangelho, e passaram a viver na presença de Deus de tal forma que Deus os chama para cuidar dos seus irmãos. E Deus estabelece liderança espiritual na igreja. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu acabei de descrever, meu filho Timóteo, quão difícil eram e serão os homens nos últimos tempos. Mas, Timóteo, olha para mim, olha para a nossa história. Veja se eu simplesmente não posso ser alguém no qual você pode se inspirar e simplesmente imitar e viver. Ou seja, Paulo se autodescreve como fundamento para os grandes obreiros do Senhor que viriam após ele. E a primeira coisa que Paulo fala é que sua vida era simplesmente um livro aberto a todos. Versículo 10, ele diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, minha intenção, minha fé, minha longanimidade, meu amor, minha paciência. Versículo 11, perseguições, aflições, tais me aconteceram em todos esses lugares. Ou seja,
Paulo não tinha coisa alguma a esquecer. Perdão, Paulo não tinha coisa alguma a esconder, sua vida era aberta. Como um mestre, ele podia afirmar: nada ele deixou de oculto. Quanto à minha vida, desde a mocidade, todos os judeus me conhecem. Ele, Paulo, falou a Agripa lá em Atos 26:4. E Timóteo tinha vivido e trabalhado com Paulo, e o conhecia bem. O apóstolo não se escondeu por trás de declarações extravagantes e propaganda enganosa religiosa. Paulo vivia o verdadeiro evangelho. Paulo trazia no seu corpo as marcas de Cristo. E olha, meus irmãos, ainda existe hoje homens e mulheres que trazem no seu corpo a marca de Cristo e que vivem o verdadeiro evangelho. Não tem nada, absolutamente nada a esconder. Mas pastor, será que são homens perfeitos? Irmãos, nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Mas você sabe quando você está diante de um verdadeiro líder e de um falso líder. Você sabe, porque a vida deles os denuncia. Segundo lugar, Paulo fala que um verdadeiro líder a ser seguido, ele ensina a verdadeira doutrina. Olha que fantástico. Quando ele diz no versículo 13 que os homens maus, enganadores, iriam de mal a pior, enganando e sendo enganado, ele diz no 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E aí Paulo está falando em primeiro lugar de toda a herança fantástica que esse menino recebe. Ele recebe primeiro toda a instrução das Sagradas Escrituras, desde a meninice, por intermédio de sua mãe e sua avó. De sua mãe e sua avó. Mas efetivamente foi nas viagens de Paulo, com Paulo, que ele se aprofunda muito mais na palavra do Senhor. Então, um verdadeiro mestre, é isso que a igreja precisa. Um homem que ensine absolutamente sem medo a sã doutrina. Paulo, inclusive, olha para Timóteo no versículo 10 e ele diz: o meu ensino. Na NVI, Paulo diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, ou seja, nesse caso, Paulo se refere à fé verdadeira de Paulo e o evangelho verdadeiro que Paulo simplesmente pregava. E olha que Paulo, por causa do evangelho, já tinha sofrido perseguição, tinha sido apedrejado, quase foi morto, mas não mudava de maneira alguma o evangelho. Era compromisso com Deus e sua palavra. Compromisso com Deus e sua palavra. E o que eu acho mais lindo é que simplesmente homens como esse, Deus prometeu nos dar. Porque a palavra não é só para Timóteo, a palavra também é para nós hoje. A palavra se renova a cada manhã. Paulo diz: olha, Timóteo, olha para mim e me imita, porque minha vida é uma vida aberta, que trago as marcas de Cristo. Me imita, porque a minha vida é a vida de um verdadeiro mestre que simplesmente ensina a verdadeira doutrina. E não só isso. Não só isso, eu vivo para glorificar a Deus. O versículo 10 diz de forma muito clara, direta e objetiva: tu, porém, tens seguido a minha vida, a minha doutrina, meu modo de viver, minha intenção, minha fé, minha longanimidade, meu amor, minha paciência, minhas perseguições e aflições que ocorreram. E, obviamente, tudo isso para quê? Tudo isso para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então, verdadeiros homens que devem ser seguidos, verdadeiros obreiros, têm sua vida como uma carta aberta
para que todos confiram nela o próprio Senhor Jesus. Ensinam a verdadeira doutrina. Sua vida, sem dúvida, vive para glorificar o Evangelho. Para glorificar o Evangelho. E o apóstolo Paulo era um homem que vivia para glorificar o Evangelho. A fé era aquela confiança extraordinária e fundamental em Deus. E Paulo a tinha. Paulo tinha longanimidade, com a qual suportava com paciência todos os ataques, fora o seu amor, que era dedicado a servir a todos, sem perder de vista a perseverança, que é a capacidade de permanecer firme e constante. Nada separa o verdadeiro obreiro do Senhor da obra do Senhor. Nem tribulações, nem sofrimento. Quando você pega o versículo 11 e 12, Paulo simplesmente não nega que haverá sofrimentos na vida daqueles que simplesmente o Senhor levantou, mas simplesmente, ele diz, olha, os sofrimentos vêm e virão, versículo 13, sobre todos aqueles que querem viver em Cristo Jesus. Mas nós, independente de sofrimento, nós vamos permanecer firmes no Senhor. E o mais importante, ele termina olhando para seu filho na fé Timóteo e por intermédio desses escritos, é como se as palavras ecoassem no coração de Timóteo e Timóteo é advertido. Como é que se vive em tempos tão difíceis? Se vive em comunidade, se vive em igreja, se vive junto, se vive um apoiando o outro, um ajudando o outro. E sempre buscando estar perto de homens que são fiéis à palavra de Deus. Mulheres que são fiéis à palavra de Deus. Por quê? Porque o versículo 16, Paulo lembra a Timóteo, toda a escritura, Timóteo, é divinamente inspirada e proveitosa, Timóteo, para ensinar, para redarguir, para corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Aqui fala alguém que estava morrendo. Aqui fala alguém que sabia que estava muito perto a sua ida para o céu. E no maior conselho que simplesmente um bispo da igreja, um supervisor de várias igrejas, um pastor sobre pastores poderia dar aquele que ficaria no seu lugar. O maior conselho de todos é: permanece na palavra. Permanece na palavra. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, Timóteo, não se esqueça que quem nos deu a Escritura foi Deus. Ela vem dos céus para nós. Sim, homens foram inspirados. Deus não retirou de nenhum dos homens a sua capacidade cognitiva, intelectual. Deus não impôs aos homens que escrevesse de determinada forma. Não, Timóteo, não. Você sabe perfeitamente que toda a Escritura é inspirada, mas Deus, obviamente, permitiu que cada autor, com a sua própria pena, com suas próprias características literárias, escrevessem. Mas o supremo autor, a mente que estava por trás, era Deus. E aí, obviamente, Timóteo, nesta época, que sabia que muitos dos escritos do Novo Testamento já estavam circulando. Porque, pare e pense, aqui Paulo está escrevendo sua última epístola. E as epístolas de Paulo já estavam circulando em todo o Império Romano por todas as igrejas.
E você tinha o próprio apóstolo Pedro dizendo que o que Paulo tinha escrito era a escritura de Deus. Está lá em Pedro. E aí é óbvio que Timóteo entendeu que as sagradas letras, a escritura sagrada, é o livro máximo que qualquer um que é chamado por Deus para viver em tempos tão difíceis deve ter em seu coração e em sua vida. As sagradas escrituras, irmãos, nos conduzem à salvação. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Agora, quem nos leva a Cristo, por intermédio de um conhecimento maravilhoso, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A relação que há entre a Bíblia e a salvação é linda, porque, em primeiro lugar, a Bíblia revela a necessidade da salvação. Ela é um espelho que, quando lemos, mostra o quanto somos imundos aos olhos de Deus. E a Bíblia explica como todo salvador e pecador, todo pecador perdido que condenado estava, pode-se chegar à salvação crendo no Filho de Deus. As Escrituras são verdadeiras e confiáveis. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Abra esse livro com fome e sede de entendê-lo, porque toda a Escritura é vital para a nossa vida e para a nossa alma. Toda a Escritura é inspirada e ela é útil. Ela nos capacita para o serviço, nos faz homens de Deus, porque através dela conhecemos quem é o Senhor da obra e o que Ele deseja de cada um de nós. Tá difícil viver hoje? Tá vendo quanta gente ruim há no mundo? Tá vendo quantos problemas em todas as igrejas? Então, meu irmão, se ligue completamente às Sagradas Escrituras. Viva com e pela e através das Sagradas Escrituras. Procure sempre uma igreja que tenha compromisso com Deus e a sua palavra. E acima de tudo, creia. Assim como Paulo existiu na sua época e Deus levantou Paulo para ser instrumento e modelo de como deve ser um grande pastor. Ainda hoje o Senhor da obra continua levantando homens à altura da sua graça e do seu amor, homens dos quais o mundo não era e nunca foi, nunca será digno. Então não se preocupe, Deus nos deu uma comunidade para viver, que é a sua igreja. Deus nos deu a sua palavra para sermos alimentados e Deus nos deu homens e mulheres para cuidar de cada um de nós e trabalhar em sua obra para o nosso crescimento. Então, se os últimos dias são dias difíceis, mas também são dias em que Deus derramaria do seu Espírito para a vida ser possível. E a vida é por intermédio do Espírito, na igreja, tendo por fundamento e alimento as Escrituras. Deus abençoe a todos vocês, amados irmãos, e até amanhã com Timóteo, capítulo 4. O Senhor vos abençoe em tudo.